Nós estamos onde a notícia acontece. Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim de mercado com o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. E olhando para a soja, a gente pode dizer que foi um mercado tranquilo, calmo, pouca movimentação, aliás, pouca variação em relação ao fechamento de ontem, e a soja segue firme ali naquele patamar entre 12,80 e 13 dólares por bushel. Mas será que tem possibilidade de avançar com esses preços? O que o mercado está esperando aí para direcionar novamente as cotações lá em Chicago? Pergunta para quem entende, para quem está no dia a dia do mercado, para quem está acompanhando de perto aí as operações em Chicago. É o Tarso Veloso, diretor de operações da Ag Resource, está aqui com a gente já, direto lá de Illinois. Seja bem-vindo, viu, Tarso? Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Mercado calmo, esperando por alguma coisa, esperando por alguma informação nova, Tarso. Como é que a gente pode analisar esse mercado lá em Chicago? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer poder participar, discutir mercado e trocar ideias sobre o que está acontecendo aqui em Chicago. Realmente, essa semana foi praticamente, né, sem grandes eventos. A gente teve um derretimento do mercado no começo da semana por conta da crise bancária na China. E o mercado aqui fora ele parece não muito interessado, né, em subir nesse momento. Acho que a gente tem um relatório importante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no dia 30, que a gente vai definir a quantidade de estoques aqui nos Estados Unidos e, obviamente, o mercado vai saber quanto que tem ainda disponível, né? E a grande discussão que ajudou a segurar os preços durante todo o ano, né? Desde que a gente teve aquele pico em abril e maio dos futuros, a quantidade de contratos em aberto aqui em Chicago ela vem caindo. A gente vê todo mundo reduzindo um pouco a exposição, né? Os produtores venderam, a indústria também comprou o que precisava naquele momento, ficou fora do mercado, reduziu a exposição. A gente viu muitos compradores vendendo contratos e agora a gente vê que o mercado ele meio que estacionou nessa área aqui que a gente está, 5,50 no milho, 13 dólares na soja, e a gente tem agora o potencial de ver esse mercado voltar a subir, caso se confirme que a safra americana é menor do que o que vem sido pensado até então. A gente teve já a área, foi reduzida muito, né, no relatório de estoques do dia 30 de junho, e depois a produtividade foi aumentada em excesso, ela já foi cortada, e agora a gente está chegando num ponto que ela pode ser menor ainda. Isso vai causar um aperto dos estoques finais aqui nos Estados Unidos ainda maior, e a gente vai ver os futuros subindo e talvez testando as mínimas que a gente viu nesse ano, né, em abril ou maio. Bom, então vamos entender os detalhes dessas suas colocações. Essa questão da produtividade, por que você está levantando essa situação, Tarso? O que você está vendo aí? Legal, muito boa pergunta, Alexandre. A gente tem recebido, nos últimos, talvez, 5, 6 dias, diversos relatos, tanto de clientes quanto de parceiros, colegas, pessoas, outras empresas do setor, e praticamente ninguém está colhendo produtividade recorde aqui. As produtividades estão sendo abaixo do esperado, muito provavelmente elas vão ficar abaixo do USDA, e um parceiro nosso aqui nos Estados Unidos que coleta informações de produtores, como se fosse uma cooperativa, né? Eles já receberam mais de 133 relatos no milho e na soja somente uns 40, que a soja ainda é colhida depois do milho.
Dentre os relatos recebidos por eles, a média está 3 bushels abaixo do USDA neste momento. Ah, é? Isso significa, no final das contas, uma oferta menor nos Estados Unidos, e isso justificaria, em determinado momento, aí, essa pernada de alta que você colocou. Quando efetivamente a gente pode ver isso acontecer, e o que precisa, em termos de números, né, acontecer para que isso de fato se concretize, Tarso? Acho que é importante a gente voltar a lembrar que tivemos algumas situações nos últimos 2 meses que impediram o mercado de subir muito, né? Uma foi o furacão Ida aqui no Golfo, que destruiu a capacidade de exportação dos Estados Unidos, e o Brasil acabou fechando um monte de negócios e vendas, né, para a China. Isso acabou reduzindo as vendas semanais americanas e impedindo que o mercado subisse, né? A gente teve o derretimento do Evergrande nessa semana. A gente já tem o boato de que a China vai reduzir o esmagamento por conta de uma economia de energia no mercado. Então, tem várias notícias que estão colocando uma tampa para esse mercado para ele não subir nas últimas semanas. O principal aqui vai ser uma redução da safra americana. A gente está com uma expectativa hoje que a produtividade pode ser de 5 a 6 bushels abaixo de onde o USDA está no milho e 2, 3 na soja. Como os estoques finais estão muito apertados, se a gente vê o mercado físico firmíssimo, tanto no Brasil como aqui, a gente vê que a bolsa derrete, ela cai de 13,30 para 12,90, mas as ofertas elas não caem tanto. Isso nos dá a segurança de que, se a safra não for imensa, essa tendência de mercado justo, ela continua até o final do ano. Aí a gente vai entrar clima na América do Sul, aí o mercado esquece essa safra americana e passa a se focar em Laninha e América do Sul. Tá. Essa questão da produtividade que você colocou aí, você me disse que vocês estão trabalhando com números até 2 pontos menores aí do que o do USDA. Isso significa o que em termos de produtividade para a soja? A gente vai estar falando numa safra final de 49 bushels por acre, e a gente já começou a discutir em 58, 60. Então, a safra ela começou muito grande, a gente teve seca em metade do cinturão, a gente teve problemas de tempestade, agora a gente tem uma seca novamente. Então, essa safra ela foi sempre sendo cortada, né? Se a gente reduz a safra hoje em 4, 5 bushels por acre nos Estados Unidos, a gente está falando de uma redução de 400 milhões de bushels no final do ano. Isso vai causar um aperto ainda maior do estoque final, e os comerciantes, a China e outros players, eles também estavam esperando o preço cair para adiantar sua cobertura futura. Então, se a gente acontece, né, um momento, um squeeze, em que o usuário final se dá conta de que ele não tem o suficiente, e o produtor, assim como ele está fazendo agora, consegue segurar as vendas, a gente pode ver uma tempestade perfeita, os preços voltarem a subir novamente. Muito bem. Isso é a questão da produtividade que pode aparecer durante o relatório de oferta e demanda que o USDA deve divulgar no próximo dia 10. Mas antes disso, tem o relatório de estoque trimestral, que é aquele estoque físico que de fato tem nos Estados Unidos, né? Ou tinha nos Estados Unidos numa determinada data. Esse também pode trazer surpresas, Tarso? Sim, os dois, porque se a gente não tiver nenhuma surpresa, tecnicamente não tem motivo para a gente sair, para ninguém sair comprando contratos, né? A gente tem, a gente vai ver fundos e bancos e investidores institucionais comprando contratos caso a gente veja que a produtividade vai cair. Se não, não tem urgência. Então, os relatórios eles tendem a trazer uma redução pelo acompanhamento que a gente tem feito, tanto do clima, que não foi ideal, quanto das vendas semanais que estão em um pace forte para a gente chegar nos relatórios e com essa expectativa altista. Muito provavelmente a expectativa do mercado vai ser de uma redução de produtividade que o USDA aumentou no relatório de setembro. Tércio, mas só para entender, esse estoque trimestral, ele não viria com o efeito, a consequência da falta de exportação gerada pela crise do AIDA? Na verdade,
a exportação ela já era esperada para ser baixa, porque setembro é o mês de entre safra aqui, né? Então já não era esperado. Já não estava sendo contabilizado, então. Não, o problema é que não vendeu, né? A gente tinha para vender, o preço era competitivo com o Brasil e simplesmente mudou a oferta completamente para o Brasil. E o comprador chinês que estava nos dois mercados tentando conseguir preço, foi no Brasil e falou, vou comprar porque eu não sei se os Estados Unidos vai entregar ou não. Então a gente saiu da negociação da mesa e o Brasil levou. Mas mesmo assim o estoque trimestral deve vir apertado aí. Sim, sim. A gente acha aqui aqui na Resource que o estoque, em relação ao estoque uso, deve estar perto de 3%. 3% do uso anual está em estoques hoje. Vai ser o menor patamar, muito provavelmente, da história, caso ele se confirme até o final do ano. Se a gente continuar com exportações boas ainda e se a China precisar comprar, aí a gente não sabe até quanto o mercado pode subir. Perfeito. Então a confirmação desses dois fatores poderia gerar aí essa pernada altíssima que você está colocando. Isso. Nos preços da soja em Chicago, já agora em outubro, então. Sim. Caso a gente fale, pô, Tarso, realmente era esperado que o relatório fosse altista, mas não foi. E aí? Aí a gente vai começar a olhar a demanda, olhar vendas, acompanhar vendas diárias da China, acompanhar as exportações semanais e ver se a gente está no ritmo para atingir o número final do USDA no final do ano. Se a gente começar com a colheita aqui, a gente chegar à conclusão que a safra é um pouco menor ou igual ao que é hoje, os preços não têm por que subirem muito. Aí a gente vai voltar, o mercado volta a atenção para o Brasil. Aí se a gente tiver uma seca em dezembro, algum problema nessa safra que tende a ser imensa, a gente está em 147 milhões de toneladas para a soja. Se tiver um problema nela, os preços, a tendência é que eles continuem altos até 2023, até que a gente tenha safras grandes após safras grandes, e não tenha problemas climáticos como a gente está tendo. Muito bem. Agora, meu caro, me explica essa história da China. Você lembrou que o furacão foi responsável por uma primeira interrupção de alta nos preços, né? Enfim, ele acabou eliminando essa possibilidade de alta nos preços e que agora essa questão da China, né? De toda essa passa por energia, questão de corte de energia, redução de energia, restrição de energia é a palavra certa, essa questão da imobiliária, enfim, da construtora lá também. Até que ponto isso pode impactar a demanda, Tarso? Então, a demanda é um componente muito importante, porque, querendo ou não, essa safra americana ela é grande. Ela não quebrou violentamente, mas ela não é aquele monstro colossal que foi previsto no começo do ano. É uma safra boa. Então, a gente precisa que a demanda também continue firme aqui. Se a gente, porventura, a China, porventura, realmente compra menos esse ano, resolve começar a comprar do Brasil ano que vem, isso pode ser depressivo para os preços. Porém, a gente não acredita que esse seja o cenário. A gente não acha que a China pode colocar completamente o pé no freio. A gente vê que as margens de esmagamento da China estão melhorando. O fato de plantas na China de esmagamento serem fechadas ou não faz muita diferença também na quantidade total a ser esmagada, porque o país tem um excesso de capacidade instalada. Então, se eles precisarem fechar algumas regiões por causa que a produção de energia de carvão em uma região do país não necessariamente significa que em outras localidades eles não possam esmagar quantidades maiores e continuar com o mercado estável internamente. É por região, né, que eles estão limitando aí o consumo de energia, né? E isso faz sentido, então, à medida que você desativa de um lado, você pode aumentar o esmagamento em outra região Perfeito. Que tem uma condição mais favorável, né? A coisa que mais preocupa é margem, e as margens estão melhorando na China. Elas já não são mais tão negativas e a gente tem que esperar que elas melhorem ainda mais, né? O ritmo de importação do Brasil, eles já importaram até agora 92% do esperado pelo USDA, que era de 86,5 milhões de toneladas. Eles já importaram 92% disso e com certeza eles vão atingir esses 86, 87, 88. Então a gente tem a demanda também. Agora o mercado de Chicago precisa sentir que a China também tem apetite para comprar aqui fora. Muito bem. Bom, tanto é fato isso que você está dizendo que parece que o mercado deu de ombros para essa questão das restrições lá na China
hoje, pelo menos, né, Tarso? Na verdade, me impressionou muito o comportamento dos preços do mercado físico, Alexandre. Eu tenho Ah, é? acompanhado, me impressionou muito, porque essa safra 2022, ela começou a $18, $16 as ofertas, ela atingiu ali 28,30 no pico, derreteu o mercado agora no final de agosto, começo de setembro, o mercado caiu muito, a oferta caiu para 22, né, $23, e hoje está de novo em 26, 27. Então, Chicago não recuperou tanto. O que a gente está vendo, o prêmio está subindo bem, o câmbio está dando um presente para o produtor vender a 150, R$ 160 para o ano que vem já. E a gente vê que o mercado não consegue cair, né? Aqui em Chicago também, ele atingiu 15 e estava todo mundo esperando que ele saiu de 8 para 15, que ele pelo menos voltasse para uns 10, 11, não, ele colou em 13, e aqui ele está fazendo uma nova resistência nessa área dos 13, né? Eu estou falando para março, tá? Está fazendo uma nova resistência aqui, que se a gente não conseguir derrubar esse mercado, ele vai acabar tendo que subir, né, daqui a pouco. Uhum. E você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que mais do que a soja, uma reação no mercado da soja, outras commodities podem ajudar, inclusive, a soja a ter esse viés altista aí. Por quê e como é que isso se daria, Tarso? Então, na verdade, a soja ela tem uma história menos baixista do que milho e trigo, tá? A soja a gente depende das compras chinesas, o mercado está praticamente todo esperando para ver o volume deles, e a gente acha que agora eles estão batendo nas mínimas, né? Os preços eles estão nas mínimas, mas a gente precisa ver que as produtividades também serem reduzidas para o preço subir. No caso do milho e do trigo, não. A gente teve tantas perdas de safra ao redor do planeta, ao total a gente calculou que foram mais de 60 milhões de toneladas. Em todos os países do planeta, Brasil, nós tivemos perdas na primeira e segunda safra, Canadá teve perdas em canola, a gente teve perdas em trigo na Rússia, Uzbequistão, tivemos perdas de milho na Ucrânia. Quando a gente soma tudo isso, é um imenso abastecimento que foi perdido. E deixou os preços onde estão. A gente vê o preço de milho hoje, R$70, R$80 a saca, é inacreditável, né? Para o ano que vem, 60, 2023 está 50, 55. Se a gente não tiver safra recorde atrás de safra recorde, o preço não tem por que cair muito, porque ele já está onde é o preço justo hoje pelos estoques que nós temos. Se a gente tiver uma projeção de oferta maior no ano que vem, se a safra de soja for imensa, boa, e essa safra americana acabar sendo uma safra boa, e ano que vem a área aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que o produtor vai plantar mais soja do que milho por conta dos custos, eu posso entrar nos detalhes disso também, a gente pode ver uma pressão maior em 2023. Agora, para 2022, esse mercado, ele não, a gente brinca, né, que ele não é muito derretível, porque o supply imediato não está aqui. Para 23, se a safra brasileira foi imensa agora e a americana foi imensa, claro que a gente pode ver um preço mais baixo lá. Agora, no curto prazo aqui, dependendo da quebra da safra americana, a gente vai ter preço sustentável. Você falou da preferência da soja em detrimento do milho, é isso? Perfeito. O que acontece que a gente está calculando aqui agora esse ano é que o custo para você plantar um acre de milho vai subir $24 para $734 por acre de custo, tá? Na soja, ele vai subir $8 somente para 500. Então, a diferença é $211 mais caro plantar um acre de milho do que de soja no ano que vem. Com os preços aonde estão esses sustentados, fica fácil para a gente ver que vai ter essa mudança, ou pelo menos parte da área ela vai ser modificada, né? Outra coisa interessante, só a título de curiosidade, o custo operacional ano que vem, só de fertilizante e combustível vai equivaler por 49% das despesas do produtor americano. Despesas não obrigatórias que incluem o uso da terra. Estou dizendo despesas anuais de produção, sementes, etc. Fertilizante e combustível, FF, Fertilizer e Fuel, 49% das despesas operacionais. Enfim, a gente tem aí condições muito interessantes de mercado, estímulos de produção e que isso levam a um quadro de oferta importante. No entanto, essa oferta precisa acontecer, né, Tarso?
O que a gente está pensando, está vendo também para o futuro, Alexander, como uma forma, um driver de demanda, é o preço da energia, né? Se você acompanhar, não sei se depois você consegue, de repente, colocar num artigo, se você vai escrever alguma coisa, os gráficos para o pessoal ver, gráfico de carvão subindo muito o preço, petróleo está subindo, gás natural está absurdo, a gente está entrando no inverno no hemisfério norte, todos os combustíveis estão subindo muito. Então, isso é altista para biocombustíveis. Sim. E pode puxar os complexos juntos também. Então, a gente está acompanhando. Se a inflação continuar como está, vai ser favorável também para os grãos, com certeza. Mas daí não pode ter aqueles ajustes, no caso dos Estados Unidos, no mandatório, aqui no Brasil, a história de adição do diesel no biodiesel? Pode ter, mas tudo tem que ser analisado no momento que sair, mas, dito isso, geralmente quando os governos resolvem fazer a mudança nos mandatos, já é muito em cima da hora, assim, a demanda já está muito justa. É um sinal futuro, claro, que a coisa vai mudar, mas naquele momento ali, de repente, é quando eu vou fazer minha venda, por exemplo, é quando eu sei que está muito apertado. Então, também é um sinal, não necessariamente, por exemplo, o governo brasileiro retirou as tarifas para exportação de milho. Não interessa, não tem milho para ser importado. Então, entendeu? É inócuo. Então, às vezes também uma mudança de etanol, ela frustra o setor. Você sabe, aqui também, tanto quanto no Brasil, o setor não gosta da insegurança jurídica, o setor de produção de óleo. Não é bom para o governo também, porque, afinal de contas, o governo liberal, mercados têm que se regular. Então, é uma dinâmica muito difícil, que o governo só vai tomar essa decisão se for muito impacto na inflação e detrimental num ano eleitoral, por exemplo. Perfeito. Muito boa a análise. Tarso, só para a gente encerrar, se você tivesse que deixar um recado aí para o produtor brasileiro que está iniciando a safra dele, né? Já está com atenção aí na comercialização, se vende, se não vende, enfim, alguma dica, Tarso? Tenho, eu acho que a gente viu essa semana, eu vi essa semana muitos produtores vendendo soja e milho, principalmente o pessoal que não tinha feito vendas ainda. Muito produtor que tinha vendido 5%, 10% da safra e estava segurando até agora, essa semana tirou o pé e fez vendas de soja e de milho. Quem já tinha vendido 35% a 50%, talvez chegou a 50%. E acima de 50% tem muita água para rolar embaixo da ponte. Né? A gente pode ter uma safra americana, por exemplo, em novembro ou dezembro, o USDA vem e fala, vixe, é menor ainda. Aí os preços explodem para cima. Quem já vendeu muito pode comprar call, pode procurar alguma corretora ou um broker, enfim, e comprar calls também para participar da alta, né? Ou seja, comprar mais grãos, né, no papel e participar da alta. E eu acho que tem muita oportunidade boa, que nem você falou, meu caro. Eu acho que tem safra americana, safra brasileira, tem comércio internacional, tem 2022 abrindo aí, e no final do ano as empresas e bancos começam a fazer o planejamento para o ano que vem, começam a comprar contratos futuros, né, fazer um planejamento melhor. Então a gente acha que a volatilidade vai continuar e muitas oportunidades boas para venda. Eu acho que real é aquela pergunta assim, né? Não tem como saber mesmo, né? Cada dia é uma coisa diferente em Brasília e deixa qualquer um desconcertado em fazer previsões de longo prazo. Mas eu acho que os patamares atuais aqui, eles são recompensadores para vendas em reais também, 140 e qualquer coisa em reais já é um preço que, se a gente botar a mão na cabeça, 3 anos atrás não existia a possibilidade de sonhar com algo nesse patamar. Então, eu me lembro que soja a R$100 era o sonho do produtor, né? Era. E os caras seguravam até dezembro para vender 99, R$100. E hoje o cara vai vender 200 e tanto no final do ano. Então, assim, qual que é o custo do cara? Eu sei que, às vezes, a vontade de sempre ter os melhores anos ela é ideal, mas um ano bom, um ano ótimo, e 3 bons é muito melhor que um ano bom, um ano ruim e um ano médio. Então, tenha sempre a noção de quanto você vai produzir por hectare, qual que é o custo, e comece a vender escalonado, sabendo que estamos em preços praticamente recordes, com potencial de alta, mas também é importante saber que a gente está perto das maiores cotações que a gente já viu esse ano, né? Para passar para 2022, que foram 28, 29 dólares e 150 e tantos reais por saco. Boa, Tarso. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento e da sua especialização, que é esse mercado aí tão desafiador, né, que é o mercado de grãos. A gente agradece muito a sua participação e volte sempre, Tarso.
Eu que agradeço. Muito obrigado e com certeza voltarei em breve. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tá aí Tarso Veloso aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Tarso tá aí bastante propenso a conduzir aí a sua previsão para um momento de alta nos preços da soja já a partir de outubro, e ele coloca aí a questão da oferta, ou principalmente nos dados dos estoques trimestrais e da revisão de produtividade, isso poderia dar um fôlego a mais para a soja a partir do mês de outubro. Fique ligado nessa possibilidade, enfim, entenda o mercado, participe do mercado à medida que ele for te dando oportunidade. Também foi a dica dada pelo Tarso Veloso. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá, novembro, 12 dólares e 85 centes por bushel, subiu 0,75. Janeiro, também a mesma alta, fechou a 12,94. O março subiu menos, 0,25 a 12 dólares e 97 centes por bushel, e o maio, 13 dólares e 3 centes por bushel, sem alteração em relação ao fechamento anterior. Vamos ver o milho. Milho trabalhando em queda, também nada muito significativo. Dezembro caiu 2,5 pontos a 5 dólares e 26 centes por bushel. O março, 5 dólares e 34 centes por bushel, caiu também 2,5 pontos. O maio fechou com queda de 2 pontos mais 25 a 5 dólares e 39 centes por bushel. E o julho, 5 dólares e 38 centes por bushel, perdeu 2 pontinhos aí. E para finalizar, o trigo. Vamos ver o trigo lá na Bolsa de Chicago, um dia positivo até. Dezembro subiu 6 pontos, 7 dólares e 23 centes por bushel. Para março, 7,34, 6 pontos mais 25 de alta. Maio subiu 6 pontos redondinho, 7 dólares e 38 centes por bushel. E o julho, 7 dólares e 16 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.